Olá, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 13 de outubro, mais uma edição do Jornal da Guará. Te convido a ver as informações de hoje. O Ministério Público reúne promotores de justiça para protesto contra a aprovação da PEC 05 e fere os direitos conquistados pelo órgão. Rodoviários decidem em assembleia no sindicato por paralisação de ônibus por tempo indeterminado. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço do trabalho de fiscalização durante feriadão e acidente com morte foi registrado hoje à tarde. Maranhão e China. Seminário para debater oportunidades, intercâmbio e demandas. Câmara Municipal de São Luís não realiza a sessão extraordinária para a votação de vetos da LDO. E ainda, o aumento na prática do ciclismo na capital, oportunidade de negócio e bem-estar. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje mostra um protesto feito por promotores de justiça do Ministério Público e Associação do Ministério Público. O movimento é contra a PEC 05 de 2021, que fere a autonomia, segundo eles, prejudica o sistema de justiça no Brasil. A proposta, que deve ser votada pelos deputados, pode alterar o artigo 130-A da Constituição Federal, que diz respeito à composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Com sua aprovação, o Conselho passaria a ter um membro a mais, sendo ele um integrante da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Além disso, a PEC tira a obrigatoriedade de corregedor nacional ser escolhido por membros do Ministério Público, podendo ser indicado externamente. O ato público foi em frente à sede das promotorias no bairro Calhau. Participaram promotores, procuradores, servidores do órgão fiscalizador nas 3 esferas, Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, além de membros da Justiça e Sociedade Civil. Esta última foi representada por entidades sociais, que veem a atuação do Ministério Público como algo necessária e que deve ser mantida como está. Hoje nós estamos em todo o país defendendo as atribuições do Ministério Público e a nossa independência, conseguida em 88 na Constituição, na nossa Carta Cidadã. E não vamos permitir que nossas atribuições em favor da sociedade caiam por terra. Nós lutamos muito, conseguimos, e vocês veem que o Ministério Público forte é numa democracia forte, não para mim, mas para a defesa da sociedade. É isso que nós queremos, continuar defendendo a sociedade em qualquer circunstância. A manifestação é contra a proposta de emenda constitucional número 5, que, de acordo com o Ministério Público, pode causar prejuízos à atuação do órgão em todo o Brasil e ao sistema de justiça como um todo. Pela proposição, a Constituição Federal pode ser alterada no artigo 130-A, que trata sobre o número de membros no Conselho Nacional do Ministério Público, que passaria de 14 para 15, sendo a nova vaga preenchida por um representante da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Além disso, a proposta também prevê que o corregedor nacional não precisa ser escolhido entre os membros do MP, o que pode resultar em indicados externos para a função. Ela fragiliza o Ministério Público em vários pontos. O primeiro deles, e o mais grave, é a possibilidade de revisão dos atos do Ministério Público pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é responsável pela fiscalização orçamentária e financeira e a questão da punição de eventuais desvios. E agora querem colocar mais essa função de revisar os atos da atividade fim, o que é inaceitável, porque o promotor ele precisa de independência para trabalhar em prol da sociedade. A ação do Ministério Público recebeu o apoio do Judiciário, do Executivo e de outros órgãos que trabalham na defesa da sociedade, como a Defensoria Pública. A Defensoria Pública se manifesta em defesa do Ministério Público contra a PEC 05, em especial pelo fato dela atentar contra o princípio democrático, de atentar contra o regime democrático de direito. Toda tentativa de vulnerabilizar um órgão que é essencial ao sistema de justiça, ele vem de encontro com a nossa própria Constituição Federal. E agora uma informação que mexe com aproximadamente 700 mil pessoas na capital São Luís. Em Assembleia Geral, o Sindicato dos Rodoviários decidiu
em 2 turnos por paralisar as atividades. A previsão que isso aconteça, a paralisação, será no dia 21 de outubro. A pauta da reunião foi sobre a Convenção Coletiva de Trabalho. A proposta foi encaminhada ao sindicato patronal, mas sem resposta. Os rodoviários pedem 13% de reajuste salarial, jornada de trabalho de 6 horas, ticket de alimentação no valor de R$ 800, manutenção do plano de saúde e a inclusão de um dependente, a concessão do auxílio creche para trabalhadores com filhos pequenos. Rodoviários e empresários já se encontraram em 2 rodadas, mas em nenhuma delas houve avanço nas negociações. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal apresentou o balanço final sobre a Operação Nossa Senhora Aparecida, que contou com 5 dias de trabalho, fiscalização e orientação nas BRs que cortam o estado do Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal concluiu a Operação Aparecida de sexta-feira até terça-feira, de 8 a 12 nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Totalizou, ao final, 15 acidentes nas 7 rodovias federais que cortam o Maranhão, com 24 pessoas feridas, entre leves e feridos graves, e também 2 óbitos, 2 na ida do feriado, um aqui próximo a Bacabeira, na BR-135, e um segundo ali perto de Caxias, na BR-316. Muitas pessoas foram flagradas no bafômetro, no etilômetro, algumas foram só multadas quando chega o percentual de 0,30, passou de 0,30, aí já é crime de trânsito, então a pessoa vai conduzida também para a delegacia. Lembrando que a multa é cara, então não vale a pena, mas muita gente foi pego no bafômetro. Muita gente também na ida e na volta, bem mais gente em veículos viajando em relação ao ano passado. Então os números são considerados bons, 2 óbitos em 5 dias é um percentual que não é muito grande para a gente aqui, considerando a expectativa aqui no Maranhão, que é um local que tem muito acidente nas rodovias federais. São informações da Polícia Rodoviária Federal, da Operação Nossa Senhora Aparecida. E hoje, no início da tarde, um grave acidente aconteceu no campo de Perizes, na BR-135. As informações da PRF dão conta que um motorista de uma picape perdeu a vida neste acidente. Ele teria colidido na traseira de uma carreta. Com a força do impacto, os 2 veículos saíram da pista. A picape ficou sobre o trilho do trem e a carreta chegou a atravessar este trilho. A Polícia Rodoviária não divulgou o que ocasionou o acidente. A pessoa que faleceu não foi identificada. Vamos ao intervalo. Na volta temos o assunto da economia aqui no Jornal da Guará. Um instante só. De volta e com destaques da economia, há tempos que o Maranhão anda alinhando negócios com empresas da China. Há um grande interesse por parte de investimentos chineses aqui no nosso estado. Hoje o governo do Maranhão proporcionou uma rodada de debates, oportunidades de negócios e intercâmbio. O workshop abre a possibilidade de aprofundar os laços entre o Maranhão e a China. Ambos têm capital humano e de recursos a serem explorados. A gente hoje aqui não está discutindo somente a questão da indústria, do potencial industrial, desse intercâmbio econômico com a China, mas sim também dos potenciais dos nossos produtos da agricultura familiar, das cooperativas que trabalham a economia solidária. Então é um momento em que a gente busca abrir o leque de oportunidades e ver o mercado lá fora para esses produtos também. Cabe a nós, o governo do estado, fomentar isso, organizar essa cadeia produtiva para que a gente tenha condições de colocar isso no mercado internacional mais fortemente. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem sido uma das principais fontes de investimento externo. Em 2018, o Brasil exportou para a China um total de 64,2 bilhões de dólares e importou o valor de 34,7 bilhões de dólares. A China figura entre as principais fontes de investimento estrangeiro direto no Brasil, com destaque para o setor de infraestrutura. Parece o cenário ideal, mas, segundo o professor que falou sobre intercâmbio de ideias e trabalho entre China e Maranhão, há de se melhorar muito o que tem sido feito. Eu diria o seguinte, que para o Brasil, a China é estratégica. O que falta do lado brasileiro é levar isso a sério, né? Por quê? Porque a gente precisa primeiro com a China estabelecer relações institucionais, de país, de estado, de cidades, de universidades, de instituições. A questão comercial é consequência.
A primeira empresa que vendeu para a China lá em 70 e não sei o quê, a CBMM, né, que vendia nióbio, ela passou 10 anos na China ensinando os chineses a usar o nióbio, para aí ela começar a vender. Então a gente tem uma relação que está caminhando para 50 anos, né, a relação diplomática com a China, mas a gente investe pouco nesse relacionamento institucional. O professor tem a experiência de ter vivido muitos anos na China, tendo conhecido bem a expertise local no desenvolvimento de atividades produtivas. Ele diz que outro ponto que precisa ser trabalhado é o intercâmbio entre as universidades, com mais estudantes maranhenses indo para lá. O Maranhão tem um potencial na relação com a China, na questão de alimentos, na questão mineral, muito grande. Então a gente tem que ver como é que isso vai se estabelecer, como é que essa relação vai se estabelecer. Porque você tem o que oferecer, eles precisam. Agora, se a gente não souber negociar, a gente só vai entregar e não vai ficar com nada aqui, né? Seguindo com a pauta da economia, recebendo Wagner Matos. Boa noite, Wagner. A gente acabou de ver aí um workshop, né? Maranhão, China sempre nesse nosso cenário. A gente está preparado para recebê-los? O que mais a gente precisa para poder despontar e ter um sucesso nessa negociação? No caso aqui do Maranhão, a gente precisa se preparar mais. A gente tem uma grande extensão territorial que poderia estar sendo muito mais bem explorada, a parte da agricultura, que exporta bastante grãos, não só para a China, mas como para outros continentes. Principalmente nessa fase que a gente tem uma inflação dos alimentos globalmente. Então, se a gente dedicasse mais essa parte da agropecuária, explorasse o nosso litoral com a pesca, também a gente poderia estar fomentando mais oportunidades. Bom, outro assunto que a gente vai debater aqui na noite de hoje, para quem está em casa, são as dívidas com cartão de crédito. Saíram números publicados e que a gente tem gente utilizando o cartão de crédito para pagar conta de água, conta de luz, o gás de cozinha, internet, alimentação. É o caminho correto? O crédito ali na mão é mais fácil, mas ele pode se tornar um vilão? Exatamente. O que está acontecendo? Como a gente está ainda no começo da retomada das atividades econômicas, muitas famílias elas estão com a sua necessidade básica. A inflação está comendo o seu poder de compra. E aí acaba recorrendo a esse financiamento rápido que está disponível logo na mão, que é o cartão de crédito, em vez de estar procurando um consignado, alguma coisa assim. E isso pode atrapalhar no futuro o planejamento das suas despesas e administração do salário. Vamos ver que a gente pode estar aproveitando esse recebimento do 13º salário para tentar equilibrar e não ficar nessa dívida de cartão de crédito que tem um juros muito excessivo. Bom, você falou em 13º, remete aí a pensar, já estamos na reta final do ano, já podemos falar de empregos temporários, digamos assim, um alívio para o setor, ou esses empregos temporários? Exatamente, Hugo. Foi divulgado pela Confederação Nacional do Comércio e de Serviços e Turismo que houve já um crescimento na procura desses empregos temporários. Tem uma perspectiva nacional de criação de mais de 94 mil empregos. Só que 54% desses empregos a serem criados vão ser na região Sudeste. Para cá, para a região Nordeste, aqui para o Maranhão, a gente vai ter uma incidência maior do crescimento dos serviços, dos empregos temporários para os serviços para atender esse final de ano. Que aí entra a parte de cultura, a parte de festa de final de ano e o turismo, que deve contribuir bastante agora no final do ano para o nosso estado. Bom, contribuição sempre é bem-vinda nesse momento que a gente está precisando melhorar os números do desemprego, aí ajustar essas contas com o cartão de crédito, que eu volto a dizer, assustou os números aí, e eu tenho alguns dados aqui de famílias endividadas no mês de setembro, chegando a 74%, dívidas com cartão 85%. Preciso ficar alerta.
Exatamente, Hugo. O que acontece? É como eu lhe falei, a gente tem essa necessidade porque são contas básicas que o pessoal está utilizando esse cartão de crédito. É a energia elétrica que subiu absurdamente e isso aí come boa parte do nosso salário. A alimentação foi outra alta forte, o transporte, os combustíveis, também pressionaram. Então, esse bolo comeu muito rápido, em pouco espaço de tempo, o seu salário. E aí as pessoas que não estavam preparadas e estão ainda dependendo da criação de novos empregos ou não estão tendo o seu negócio no mesmo ritmo antes da pandemia e não estão faturando, acabam recorrendo a isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o número de endividamento das famílias é muito alto, certo? A gente pode ter uma diminuição agora com a movimentação da economia no final do ano. Com o 13º. Essa é a nossa esperança e pode dar um alívio para toda a população. Alívio, essa é a palavra que a gente quer. Obrigado, Wagner. Uma ótima noite para você. Obrigado, Hugo. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Bom, e a gente segue aqui com as informações falando sobre a Caixa Econômica Federal, que anunciou esta semana uma redução no valor da taxa de juros para o financiamento imobiliário. Atualmente, a carteira de crédito habitacional da Caixa soma um volume aí de 528,9 bilhões de reais, o que representa 67,3% de todo o financiamento imobiliário concedido no país. O anúncio de redução dos juros de financiamento da casa própria pela Caixa acontece em meio a uma expectativa de aumento da taxa Selic atualmente definida aí em 5,25% ao ano. As projeções do mercado financeiro indicam que ela encerrará o ano de 2021 em 8% ao ano. A ideia é facilitar o crédito, incentivar a produção e também o consumo. Vamos ver se vai dar certo. Bom, vamos falar agora da Câmara Municipal de São Luís. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, está com dificuldades de votação. Hoje estava previsto uma sessão extraordinária para deliberar sobre o veto do prefeito Eduardo Braide sobre as emendas da LDO. Na semana passada, o vereador Astro Diogum havia pedido vistas do processo. Hoje não houve a sessão, o que anda sendo bem estranho. Missão agora que deve ser executada pelo líder do governo, o vereador Marcial Lima, e também pelo presidente da casa, o vereador Osmar Filho. Nós aqui vamos seguir acompanhando estes desdobramentos. Vamos seguir para o intervalo, daqui a pouquinho o Jornal da Guará volta e fala sobre o interesse por bicicletas. É isso mesmo, eu volto já. Para amanhã, dia 14, a tábua de marés marca à 00:47 a pré-mar de 5,1 metro, às 7h25 baixa mar de 1,3 metros, 1h33 nova pré-mar de 4,8 metros e às 7h53 da noite a baixa mar de 1,6 metros. Bom, dados da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas também apresentou um dado de queda no volume de produção. A fabricação caiu 11,9% no mês de setembro. Em comparação com o mês de agosto, em relação ao ano passado, o número muda. Houve uma alta na fabricação de 3,7%. A associação estima fechar o ano com um saldo até positivo, 29,3%. O que podemos analisar? Tem muita gente comprando bicicletas e até mesmo motocicletas, já que a associação engloba aí todos esses meios de condução. Aqui na capital São Luís é notório a quantidade de ciclistas, alguns até utilizando a bike para se movimentar para o trabalho diário. Há cerca de 2 anos, a dona Iselta decidiu deixar o carro na garagem e passou a ir para o serviço de bicicleta. Ela mora no bairro São Francisco e trabalha na Avenida Litorânea. O percurso leva até um pouco mais de tempo, mas em compensação, a dona Iselta ganhou mais qualidade de vida. O esporte, ele é muito importante na vida da gente, né? No caso,
Eu uso a minha bicicleta para mim vir o serviço, aí já estou praticando o esporte. A dona Iselta faz parte de um grupo que não para de crescer. É que nos últimos anos, muitas pessoas passaram a usar a bicicleta em busca de saúde e bem-estar. Nesta loja, a procura pelas bikes aumentou cerca de 80%, desse produto que varia de R$ 199 a R$ 2.000. Principalmente nesse mês, né, que é um período sazonal, que é o mês das crianças, né, a procura é bastante. Inclusive, nosso crescimento hoje, mensal, é acima de 80%. Atualmente existem mais bicicletas do que carro aqui no Brasil. São cerca de 50 milhões de bicicletas contra 41 milhões de automóveis, segundo o IPEA. O índice demonstra que muitas pessoas estão preferindo praticar exercícios assim, ao ar livre. Mas antes de comprar uma bicicleta e sair pedalando por aí, é preciso tomar alguns cuidados. Segundo este educador físico, é necessário ficar atento antes de praticar esse tipo de exercício. Fazer uma avaliação física, fazer uma avaliação clínica para saber se esse indivíduo tem alguma patologia, se é cardiopata, se é hipertenso ou não. Recomenda-se também a verificação da pressão arterial durante o percurso. O especialista também alerta que é fundamental procurar a orientação de um profissional da educação física. Ele vai montar um programa de treinamento, ver a periodização desse treinamento, identificar que tipos de resistência é utilizada no ciclismo. Em alguns momentos a predominância é de resistência aeróbica, em outro momento vai ser de resistência anaeróbica. A dona Iselta sente diariamente os benefícios do ciclismo e sabe o quanto a mudança de hábitos melhorou a saúde e o bem-estar dela. A saúde exige bastante que a gente pratique uma boa alimentação e um exercício no dia a dia. Um livro que conta a história de um grande homem que contribuiu para a sociedade com atividades na filantropia. Amigos lançaram a obra que conta a história de Pedro Ivo. O momento foi para lançar a obra que retrata a biografia de uma das personalidades mais importantes para a história maranhense. Estamos falando de Pedro Ivo de Carvalho, que faleceu no ano passado vítima da Covid-19. O livro foi escrito pelos coronéis Bastos, Carlos Furtado e Coronel Diniz, que se aprofundaram em uma ampla pesquisa para contar um pouco da trajetória de uma pessoa bastante atuante na sociedade maranhense. O Pedro Ivo nos deixa muito honrado com a sua passagem aqui pela terra, cidadão que prestou grande serviço à sociedade maranhense, quando serviu nos Correios, quando serviu no Rotary e ingressou na Academia Maranhense de Letras e Artes Militares, onde deu uma grande contribuição. Pedro Ivo de Carvalho faleceu aos 75 anos. Bastante emocionada, a dona Concita, viúva de Pedro Ivo, sabe o quanto essa homenagem é importante. E tinha um relacionamento muito grande com todas as áreas militares, aeronáutica, foi presidente daqui da CPM, foi diretor dos Correios, por último ele era da Ampla, entendeu? Fazia parte daqui. A obra retrata a trajetória de Pedro Ivo e, para os autores, serve de inspiração para as futuras gerações. É uma obra de fundamental importância para as futuras gerações terem o conhecimento de quem foi este grande maranhense. Bom, com essas informações a gente encerra a nossa edição de hoje. Para você, uma excelente noite. Amanhã estamos de volta, 18h45. Tchau.